posso perder essa chance. Eu fui com medo, mas fui. Fui com medo. Ó, isso é uma lição também. Vai É com medo, isso. mas vai, é Vai com isso? medo, mas vai, Tá. sempre. Vai com medo, mas vai. Então foram anos de adaptação, muitas É, adaptações, é. assim. Quais são as características ou as virtudes que você precisou pôr para jogo para fazer tudo isso dar certo? Eu sou uma pessoa que me adapto fácil, acho que eu sou flexível e eu acho que eu sou tolerante. Eu acho que essas 2 coisas ajudam você se adaptar e conseguir mudar a rota. Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente com histórias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ela vem de uma família de mulheres fortes, aprendeu ao longo da sua biografia a batalhar pelo empoderamento no mundo eminentemente masculino. Empreendeu, se tornou uma grande líder na área de desenvolvimento humano e ajuda as mulheres a se conhecerem melhor. Enfrentou muitas perdas para falar sobre a capacidade humana de adaptação às intempéries da vida. Nós vamos falar com a maravilhosa minha amiga querida Lilian Pedraza. Oi, meu amor, Olá! eu falei direito? Falou perfeitamente, Ai, mais foi, até do né? que Ai, precisava. não, eu fiquei achando tão bonita essa apresentação. Eu falo que a gente canaliza, né? Eu não sei de onde vem. É, E aí a inspiração. gente fala na hora o que a gente pensa da pessoa. Que bom, E muito você é uma pessoa tão obrigada. inspiradora, né, Li? Ah, imagina, obrigada. A gente se Você conhece há alguns há anos. alguns anos, é isso aí. Podemos falar que nós já somos amigas há algum tempo, né. Pois é, e que história é essa? Tá na terceira carreira? Como é que funciona isso? Me Tô na explica. terceira carreira. A gente agora vai ter muitas carreiras, né. Nem sei se a terceira vai ser a última, talvez eu ainda tenha a quarta carreira, sei lá, Você né. sabe que uma mulher muito sábia, que trabalha nessa área, Tânia Casado, ela me explicou que a definição de carreira é o conjunto de experiências pessoais com o trabalho que você tem ao longo da sua vida. Olha que interessante isso, né? Então você pode ter começado lavando prato ou terminar lavando prato. Essa será uma experiência que você vai incorporar ao teu arcabouço de saberes e com isso você denomina aí a tua carreira. É isso mesmo. É isso E é mesmo? isso mesmo, Aprendi é isso certinho? mesmo, é isso Eba! mesmo. E É, aí? então, eu comecei muito cedo, né, comecei muito cedo. Eu sempre fui uma pessoa, assim, ávida por querer ganhar dinheiro, fazer minhas coisas, ser independente. Eu acho que o que motivava sempre era ser independente. O que que faz uma pessoa querer ser independente e outras pessoas não necessariamente? O que que você acha que é isso? É temperamento? Eu acho que tem um pouco de temperamento, eu acho que tem um pouco de inspiração também. Minha mãe sempre falou isso pra mim: "Você tem que ser independente". Eu cresci ouvindo isso: "Tem que ser independente". E você fica com aquela vozinha aqui, né. E e eu sempre gostei de fazer coisas, eu nunca fui uma pessoa que fiquei parada, desde pequena, Você é então muito dinâmica, né? eu gostava. Então, assim, desde pequenininha eu queria brincar com meus primos, eu nem era mais velha, mas eu sempre queria mandar neles, né, então eu falava: "Vamos brincar de escolinha, vamos brincar de vender", e eu sempre era professora ou era vendedora, e punha meus primos e meu irmão pra ficar ali, né. Então eu acho que isso sempre me ins minha mãe me inspirou e isso fazia sentido para mim. E não só isso, né, minhas avós trabalhavam, minhas tias trabalhavam, então eu vinha de uma família que as mulheres trabalhavam, que não era tão comum na época, né, era só os homens É. que eram os provedores. Eu achei um sarro que a Dodó, né, tua mãe É. falava: "Filha, tem um tal negócio de computador, vai lá fazer isso aí que isso aí vai dar bom". Pois Olha que é, mulher, pois né. é, ela sempre me empurrava para fazer as coisas, então ela via as coisas, em vez dela ir fazer, ela me falava: "Filha, você vai fazer", e eu ia, obedecia, né. E esse negócio de computador não era assim: "Oh". Não, ela eu não sei de onde ela tirou isso, nem eu sabia isso, que era mais jovem que ela. E ela, imagina, uma professora de escola pública falava: "Olha, eu ouvi falar que essa coisa de computador é do futuro. Como você gosta de matemática, você vai se dar bem". Ó, visionária. E aí fui eu, e foi Com ótimo. 17 anos, não era? Como é que foi a Hum, história? Vamos contar? vamos contar. Não, eu comecei minha mãe tinha um amigo, um parente, meio parente, que trabalhava num banco, e ele trabalhava com computadores. E nesses encontros de família, ela conversou com ele, acho que perguntando, eu já estava próxima de escolher uma carreira, o que que ele achava, o que que eu devia fazer. E eu acho que ele falou sobre isso com ela,
E realmente foi ele que abriu as portas para mim, porque o meu primeiro estágio eu fiz neste banco que ele trabalhava, Você né. fazia faculdade disso? Não fiz faculdade de computação, eu fiz faculdade de administração, eu fiz o curso de programação. Era Oxi, um curso que não era era um não é um curso de nível universitário. Então eu comecei a trabalhar antes de estar formada. Então eu olha comecei como isso. programadora já antes de estar formada. Então com 18 anos eu fiz o estágio, com 19 anos eu estava no meu primeiro trabalho remunerado, né, como programadora de computadores. A vida te tacou ali na trilha certa, então, porque Sim. banco é ótimo, né, para essa área. É, e assim, é muito curioso que nessas fiz várias entrevistas, né, e não tinha muita experiência com isso, obviamente. E na minha primeira nesse trabalho que eu fui, foi a primeira vez que eu enfrentei a história de ser mulher, Hum. porque eram vários candidatos e eu fiquei em segundo lugar. Em primeiro lugar ficou um homem. E me ligaram, falaram para mim: "Olha, você não foi escolhida, você ficou em segundo". Fiquei super arrasada, porque eu queria trabalhar neste lugar. Era uma financeira. E depois de um mês, mais ou menos, eles me ligaram de novo e falaram: "Olha, abriu mais uma vaga, então você vem". Que pena. Eu achei que te ligaram e falassem: "Ó, deu ruim com aquele cara, vem aí, vai". É, não deu ruim. Eu acho que depois deu ruim, porque eu fui promovida antes dele, mas assim A gente debocha, né, é, olha que eu fui promovida antes dele, eu fui coordenadora antes dele, mas assim, foi a primeira vez que eu entendi que era uma coisa ser mulher. E olha só o que aconteceu de curioso. Quem me indicou foi uma pessoa do banco. E ele falou para mim: "Olha, tem um amigo meu que está precisando de pessoas novas. Então você pode ir, na hora que você preencher a ficha, você diz que quem você conhece, pode colocar o nome dele como indicação que isso vai ajudar". Falei: "Então tá bom". Coloquei o nome dele e ok. Primeiro dia quando eu entrei na empresa, tem aquela coisa de ser apresentado, né, para todo mundo. E a coordenadora da área, que hoje é minha amiga, ela quando chegou na pessoa, fez assim: "Esse aqui é aquele que você disse que conhece". ai. Era marido dela. Ai, que vergonha, meu Deus. E depois a Ai, gente meu ria dessa Deus. história, né. E eu, totalmente inocente, cheguei: "Ai, obrigado, obrigado por você ter me apresentado e tal e tal". E ele: "Ai, seja bem-vinda", né. E foi então assim, a gente não sabe o que a gente não sabe, né. É, é. Eu super inocente e assim, eu sou pisciana, né. Então sou um pouco Eita. distraída para as coisas, então eu não pego É logo de água, cara água, água. algumas coisas. Mas Entendi. E aí, quer dizer, a primeira, noção que você teve que você ia ter que se adaptar a um universo masculino foi essa. meu chefe era bem machista, É. era bem mas depois fiquei amiga dele também, foi meu padrinho de casamento. Então, mas tem uma coisa tua também, que você tem uma capacidade de interação, de vínculo, você é muito simpática, né, você Não, não é obrigada. uma pessoa, assim, que vincula legal. Acho que sim, Então acho que isso contrabalançou um pouco, porque é muito difícil você ser competente tão jovem numa instituição como essa. então, é que, assim, pelo meu perfil, né, eu costumo quebrar um pouco essas objeções, vamos dizer assim, né. Eu tento olhar as pessoas e ver o que dali pode ser bom, sabe. Porque eu Uhum, acho que não tem como todo mundo ser 100% legal, 100% bacana ou 100% não legal, né. Então eu procuro ver esse lado e sigo com esse que eu prefiro, entendi. E né. aí a vida seguiu, você foi lá de programadora, foi É, subindo, galgando espaço. e é engraçado, né. Eu não saí de lá porque eu quis, Ah, não? eu saí de lá porque a empresa foi liquidada Ah, extrajudicialmente. que Então triste. no dia chega um dia para trabalhar, tem polícia na porta, papéis colados nas portas, e eu estava atrasada nesse dia. Não tinha ouvido nenhuma notícia à noite, porque eu estudava à noite, então chegava mega cansada. Cheguei, estava todo mundo com aquela cara de luto no trabalho. O "Que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa", ainda cheguei brincando. "Você não viu? Você não leu a notícia? Tá todo mundo desempregado", né. Nossa. Na verdade não foi bem assim, todo mundo desempregado, mas realmente foi uma notícia que a gente aquele dia não trabalhou, com Banco Central, interventor e E tal. saiu no jornal, tudo? Foi um negócio grande? Notícia, tudo, tudo, foi grande, foi grande. E
ficou todo mundo apreensivo. Eu ia me casar em breve, né, e meu marido, na época, também trabalhava lá. Eita pega, que a lua de mel foi pro Então adiamos o casamento, né, hum. adiamos a data do casamento, porque a gente não sabia como ia ser, e e aí foi muito bacana, porque todo mundo começou a se ajudar. Então o que que a gente combinou? Era uma área de tecnologia que não era tão grande, mas era umas, sei lá, umas 40 pessoas, não sei. Tinha que empregar todo aquele povo. Todo aquele povo. Então, o que que a gente combinou? O nosso chefe falou: "Olha, eu vou dispensando vocês à medida que vocês forem se colocando". E aí um se colocava, indicava os outros e no final foi todo mundo se recolocando e foi muito bom. Então foi um processo que, apesar de ser inesperado, ele teve um desfecho bom, Foi né. suave, vai, digamos É, assim. mas foi uma mudança não prevista, né, não escolhida. Você ficou como é que você ficou emocionalmente com isso tudo, Ah, assim? eu fiquei apreensiva, porque o meu maior receio era perder o trabalho e me demorar para me recolocar, alguma coisa assim, porque você ainda não sabia bem, né, como é que estava o mercado, porque eu não estava buscando isso. Mas depois que eu via que as pessoas começaram a se colocar e eu fui fazer várias entrevistas, algumas ok, outras não passava, tem aquele período que você fica em dúvida, né, um pouco em dúvida da sua capacidade quando você não passa no primeiro, no segundo, no terceiro processo, mas Aham. no final deu certo. E quem conseguiu primeiro, você ou o noivo? Na verdade eu consegui primeiro, porque ele fez uma opção de ficar lá mais um tempo, porque precisava de gente por um tempo, e ele fez essa opção por ficar um pouco mais lá, e depois também se recolocou. Entendi, então deu tudo Deu certo. tudo certo. Rolou lua de mel depois? Rolou, Tá bom. rolou. E aí você foi pra onde? Bom, a lua de mel Não, eu ia falar de emprego, mas agora você vai falar de lua de mel. não, não, vamos falar de emprego. Ah, mas e a lua de mel? Não, na verdade, como a gente tinha acabado de mudar de trabalho, a lua de mel foi também um pouco postergada. A gente tirou Ah, só tá 4 bom, diazinhos e a lua de mel foi para depois, tá né. bom. Mas aí eu fui para a Accenture, que na época era Arthur Andersen, que era uma empresa de consultoria. Então, no final das contas, a mudança foi muito boa, Baita empresa, hein? porque eu sempre quis trabalhar em consultoria, porque eu sou muito agitada, eu não consigo ficar muito tempo no mesmo lugar. E a característica da consultoria é pegar vários projetos diferentes e Exatamente. Projetos, clientes e equipes. tudo Você muda tudo, novidade. sempre, o tempo Aham. inteiro. E eu queria muito trabalhar em consultoria. E na época era bem complicado, porque para trabalhar numa empresa como a Arthur Andersen na época, em geral você tinha que ser uma pessoa, formada, pegavam recém-formados, né, de faculdade de primeira linha. E eu não fiz uma faculdade de primeira linha, né, eu fiz uma faculdade normal. Quer dizer, normal. Uma faculdade de segunda linha, que era o que dava para pagar na época, e eu não consegui passar numa USP em computação, que era o que eu queria, era bem difícil. E e ela abriu um braço de uma empresa que ia pegar pessoas experientes. Hum. Mas quando eu me candidatei, eu não sabia que seria essa a empresa, sabe, porque era aquele anúncio fechado. E quando eu cheguei lá e vi que era lá, falei: "Cara, eu preciso passar de qualquer jeito", né. E passei, e entrei, e fiquei 25 anos lá. Então são 25 Gente, anos, mas cada projeto uma coisa diferente, e você então adorava, assim? Porque adorava. esse é um meio machista pra até hoje é, imagina há É, 25 não, não há é. 25 anos, porque você ficou 25. É. Eu entrei em Faz muito tempo. 87, eu entrei em 87. Hum. Eh, eu entrei lá e realmente era bem complicado. No início não tanto, mas conforme você vai sendo Promovida. promovida e vai galgando outros cargos, aí fica mais complicado, né. Não tinha homem na não tinha. Não tinha sócios homens, não tinha. E tinha uma ou outra, né, em alguma área, mas era bem e não e todo mundo acha que não é machismo, né, todo mundo fala que não Jura? Mas é. é, né? Hoje eu acho que é, na Vê época eu vê não o achava. os sócios, assim, porque daí você vai subindo, você vira, né, associado, não sei o É, quê. O fim da carreira lá é você virar sócio, é. né. Agora é diretor, né, porque abriu capital, mas na Aham. época era sócio. Então, aí olha lá quantas sócias tinha.
Entendeu? Quando eu fui promovida a gerente, já acho que tinha uma sócia, que Então. aliás encontro com ela toda festa de final de ano que a gente faz de Ah, ex-funcionários, tem ela isso? tá lá. Tem, tem, tem. O pessoal é bem unido. Mas a gente na época, sinceramente, eu não via que aquilo era eu não via aquilo como uma barreira para mim, esse é o ponto. Você só ia e pronto. Eu ia e pronto, eu falei assim: eu vou até onde der, eu vou até onde eu quiser, eu vou até onde eu puder". Era esse meu pensamento. E aí você construiu a tua vida profissional, financeira, você foi, quer dizer, crescendo como pessoa, como É, eu fui promovida a gerente muito cedo, né, eu fui promovida a gerente com 26 anos. Eh, e quando eu fui promovida eu estava grávida, nossa, e eu nem sabia que eu estava grávida, meu chefe também não. Mas eu sempre conto essa história, porque as mulheres acham que quando estão grávidas não são promovidas ou postergam muito a gestação para aquelas que querem, né, por conta do trabalho. Eu falo: "Olha, eu não vi isso também como um problema. Eu engravidei, fui promovida, saí de licença maternidade, voltei, deixei meu filho Mateus no berçário com 5 meses. E para mim estava tudo ok, voltei a trabalhar". você já viu E empresa contratar mulher grávida na sua vida inteira? não, Posso te falar? Não, gente, eu nunca preciso vi, falar uma coisa pra nunca vi. você. A gente tem que tirar o chapéu pra uma empresa que eu vou te contar, Hum, que é a Meta. A Meta contrata mulheres grávidas. que Eu tô bacana. assim de cara, Ótimo, eu fiquei sabendo, eu fiquei assim tão de cara, porque não é muito é revolucionário você muito. pensar que uma empresa detecta um talento e fala: "Não, isso não é um problema. Eu vou". Eu acho que é é raro, raríssimo, Eu eu não nunca tinha conseguia visto. nunca tinha visto. Eh, eu acho que sim, a gente tem que incentivar, mas vejo ainda como uma dificuldade grande das pessoas mudarem, sabe. Também. Mas por Porque isso que eu tô te falando que é uma mosca branca. porque já quando você tá grávida e é funcionária daquela empresa, colaborador daquela empresa, eles já ficam em dúvida se vão te dar mais algum projeto bacana, se vão te promover, porque fica uma dúvida se você vai voltar, se não vai voltar, você vai ficar 5 meses fora, como é que vai ser. Então, que é uma grande bobagem, porque se a pessoa voltar ou não voltar, depois a gente vê, né. Ela tem o É. direito de não voltar se ela fizer uma opção por fazer uma pausa no trabalho. Então, mas aí você vê, a pessoa quer tirar um semestre sabático, não tem problema. A pessoa pega que agarra um burnout, que a gente brinca, fica 3 meses fora, não tem problema. Por que que uma pós-gravidez de 4 meses seria um problema, sabe? Pois é. E você sabe que isso acontece ainda, eu vejo bastante acontecer. É um pouco velado, obviamente, né, não é uma coisa tão aberta assim, mas tem essa Você lê uma celeuma que você vai ter menos produtividade. Não é verdade isso, não? não é verdade. Eu, pelo menos, E trabalhei aí você muito, conheço voltou várias que trabalharam muito durante a gestação, tive funcionárias que trabalharam muito durante a gestação e acho que cada uma tem que ver o seu limite, cada pessoa vê o seu limite, sendo homem ou mulher, né, estando grávida ou não, eu já né. ouvi em casos, inclusive, de mulheres que se sentiam muito mais produtivas, sabe aquela coisa da leoa, que tá com uma energia maravilhosa de Ah, gestar? é, E essa gestação ela impactava positivamente no trabalho de uma maneira linda, é assim, isso, é né. isso. E eu depois, quando eu fiquei grávida na minha segunda gestação do Arthur, eu fui promovida grávida também. Oxe, É, mas sabiam ou não sabiam? sabiam, dessa Aí, vez tá vendo? sabiam. Então eu sempre falo isso. E a minha sobrinha, a Natália, ela tem 2 filhinhos e ela foi promovida grávida na segunda. Aí ela falou assim: "Segui Arrasa. seus passos". Eu falei Olha que assim: arraso. "Acredita, acredita que é possível". Eu sempre falo isso, não coloque você mesmo já uma barreira. Se você acha que não vai ser, quem os outros vão te dar crédito para você ser promovida mesmo, É né. verdade. Então você não pode ter essa não pode eu acho que a gente não tem que ter barreira nenhuma. A gente tem que fazer tudo o que a gente puder fazer. É isso que eu sempre estimulo também, sempre estimulei todo mundo que trabalhou comigo. E aí a vida seguiu, você na gerência, já com 2 filhos, Uhum. Eh, tendo uma equipe provavelmente que sim, você sim. É, liderava. porque a gente vai crescendo, né, eh, viajava bastante também.
Então, é importante você ter um parceiro, né, que também segure as pontas, porque tem uma hora que tem uma história engraçada que eu vou te contar. Quando o Matheus tinha 9 meses, o meu ex-marido, ele também trabalhava em consultoria, não a mesma, porque depois ele também foi para uma consultoria. E ele ganhou um projeto na Bahia e eu ganhei um projeto no interior de São Paulo. E o Oxe, menino tinha 9 meses. Faz o quê? deixa com a avó, óbvio. Óbvio, deixa com a avó. Aí, o que que fizemos? Levei o menino pra interior, que minha sogra morava no interior, deixei ele lá. Eu ia de segunda a sexta pro cliente, Trabalho. que era no interior e era próximo, era tipo 1h30, 2, eu acho, de distância. Voltava na sexta, ficava na casa dela o fim de semana, via a criança e depois voltava, e assim foi feito, né. E é interessante que na época, eles não queriam me dar esse projeto, porque falaram que eu não ia aceitar, antes de me perguntar. Porque falaram: "Ah, ela tem filho, não vai aceitar". Olha o Então preconceito aí, né. então tem isso também, sabe, de você sempre eu sempre digo que a gente tem que dizer o que a gente está disposto a fazer. As pessoas não têm bola de cristal, mas elas têm preconceitos. Olha que legal isso que você tá falando. Na vida, É. é isso? Então a pessoa não sabe. A pessoa não sabe se você estaria disposto. E às vezes tem pessoas que nem te perguntam, que assumem que: "Ah, se fosse comigo eu não faria, se fosse com a minha mulher ela não aceitaria". Não sei. E aí você foi. E aí eu fui, deu certo, deu certo. Foi aí que eu tive contato com o sertanejo, eu não tinha contato com o Ah, sertanejo. é? Aí comecei a gostar do sertanejo. Entendi. Então, e depois disso a gente então deixa eu pensar no tempo aqui. Aí eu fui promovida, com voltei fui para licença maternidade, voltei, peguei novos projetos, e depois eu fui para um novo projeto bem grande, né. Ah, sim, isso mesmo. É legal contar isso também. Eu não fui promovida logo depois que eu voltei da licença maternidade, não por conta disso, eu fui para um projeto que foi muito difícil, muito difícil. Foi um projeto muito difícil mesmo. Era um ambiente complicado, Hoje eu em dia acho fala tóxico. é, eu não sei se ele era um pouco, mas eu acho que o maior problema ele era complexo mesmo. Eu acho que eu não tinha a senioridade necessária para tocar aquele projeto, sabe. Me Sei. colocaram num projeto e eu aceitei, porque eu sempre aceito, nunca recuso, e eu cheguei lá e eu me deparei com bastante dificuldade para tocar. Mas o teu diretor ajudava? Do jeito dele ele ajudava, do jeito dele ele ajudava. Ele também era um pouco novo para ele aquele tipo de negócio. Ele era um cara Aham, muito experiente. Mas, eu acho que a gente nós não fizemos uma boa dupla, vamos dizer assim, entendi. né. E o cliente era bem complicado também. E aí o cliente pediu para tirar, para eu sair do projeto. Hum. Foi a primeira vez que um cliente pediu para eu sair. E é para um consultor esse negócio Quais são os sentimentos envolvidos nisso? ah, eu acho que é um sentimento de derrota, Dá um pouco sabe. de vergonha também? Dá, Das sabe, da galera de saber. voltar, falar assim: "Pediram para me tirar". Caraca, é difícil isso. Para mim foi bem difícil e foi a primeira vez, então eu não conhecia esse sentimento de dar errado, sabe. "Puxa, não dei certo, dei errado". E aí eu voltei e falei: "Puxa, o que que vai acontecer comigo?". Ficou com medo de até de demissão, sei Sim, lá. eu a gente tem uma história, né, eu acho que a gente também não pode dar um tamanho maior do que é. Falei assim: "É um ambiente complicado". Eu realmente acho que eu não tinha a senioridade necessária, mas isso me custou a promoção que eu estava querendo, que seria a próxima, que seria para diretora. Puxa vida. E aí eu não fui promovida. E tinha todos os motivos do mundo, só que eu fiquei bem chateada de não ter sido promovida, mesmo com esse problema, porque eu achava que eu não era responsável sozinha pela derrota, então que aquilo deveria ser amenizado, atenuado. E eu brinco sempre também que sempre tem alguém, você perguntar para todo mundo que trabalha no mundo corporativo, sempre teve um ano que você pensava que ia ser promovido e não foi. Todo mundo tem essa história Todo para mundo tem a contar. história para contar. Todo Eu mundo tenho tem essa pacientes história que para têm essa contar. história, porque você tem o ciclo de avaliação e as métricas,
Elas são muito claras, só que sempre, eu vou contar um segredinho. Sempre alguém vai ter que ficar por baixo. Você não É, pode dar 5 para todo mundo, é. né? Você tem que fazer uma curva, como a gente fala, tem uma Exatamente, curva. exato. Então alguém vai se ferrar na Porque quando curva. todo mundo é bom, você tem que subir mais um pouco a régua, né. E aí Exato. são pequenos detalhes que vão fazer a diferença entre ir ou não ir. É MasterChef. É isso. E aí? E aí eu fiquei muito mal também de não ter sido promovida, muito mal. Porque eu sou muito competitiva também. Então, quando eu vi que outras pessoas que eram meus pares foram e eu não, falei: "Caraca". Aí você começa até a olhar e falar assim: "Será que ele devia ter ido? Ah, será?", né. Lá se foi meu E carro de primeira linha, porque o carro que é, que a empresa dá também vai tem um melhorando. upgrade. Mas você sabe que eu nem pensava muito nisso, mas assim, Não. mas tem o salário, tem o status, tem o Bônus. bônus, tem tudo. E aí um dos meus colegas, né, um dos meus pares foi promovido e foi para um projeto muito bacana, um projeto enorme. E eu fui para um outro projeto, ganhei um outro projeto muito bacana também, mas não com tanta visibilidade. Só que aí não deu certo, aí foi ele que não deu certo, não deu química Ô, coitado. com o cliente, não deu química com o cliente. E o cliente também pediu para trocar. Oxe. E aí meu chefe, aquele que não tinha me promovido, né, chegou para mim e falou assim: "Lilian, é o seguinte, eu quero te mandar para esse projeto". Que era o que eu queria antes, né. Aí eu falei: "Ah, agora eu não vou". Você falou? Falei assim: Já "Ah, tá não". azedo? Falei assim: "Agora eu não vou". Falei assim: "Exatamente". Eu falei: "Tô no de novo no segundo ano para promoção, e se eu não for promovida, como vai ser essa história? Eu vou trocar o certo pelo duvidoso?". Ele falou: "Não, mas lá é muito maior o projeto". Mas eu falei: "Mas se o meu par, que foi promovido e eu não deu certo, por que que eu vou dar?". Se o cara não for com a minha cara, azedou o caldo. E aí mas assim, a gente fala tudo isso, mas você tem que no final você tem que ir, né. Falei assim: "Cara, É. eu não posso perder essa chance". Eu fui com medo, mas fui. Eu fui com medo. Ó, isso é uma lição também. Vai É com medo, isso. mas vai, é Vai com isso? medo, mas vai, Tá. sempre. Vai com medo, mas vai. E eu fui. Chego lá, era uma empresa que era bem familiar até pouquíssimo tempo e extremamente machista. Oxe. Essa era machista Com M com M maiúsculo. maiúsculo. E para você ter uma ideia, as mulheres da família, o maior posto que elas poderiam ter era a secretária do presidente. Esse era o maior posto que elas poderiam ter. E tinha até livro escrito sobre o tema, por uma delas, escrevendo sobre a Gente, família. eu acho que ali já começou então essa sementinha do empoderamento feminino a crescer um pouco mais, assim, dentro de você, né. Ah, com certeza, com Uma certeza. experiência. Mas aí eu já tinha mais noção do que era essa coisa do machismo que te que pode te impactar no trabalho, sabe. Antes eu não tinha isso tão claro. E como a consultoria era uma empresa que tinha as metas muito definidas então eu não percebia muito essa diferença, né. A diferença era na vida real, que tinha poucas mulheres e muitos homens. Mas Entendi. no processo, eu achava um processo justo. Mas lá não percebia isso dessa maneira. E eu sabia que eu ia enfrentar uma dificuldade importante. Eu era muito nova, e lá nesse cliente as pessoas já eram mais velhas, então homens e mais velhos e de uma cultura machista, eh, e uma cultura machista até pelo local da nascimento da empresa, né, de uma região que também era uma Uhum. região no Brasil que também tem essa cultura. E aí eu fui. Fui com medo, mas Mas você fui, foi com né. Fui medo com medo, então? mas fui. Isso era 99, famoso bug do milênio. Sim, me lembro E disso. tinha que estudar esse bendito desse bug do milênio, e eu lembro que eu fui primeira reunião que eu tive nessa empresa foi para falar sobre o bug do milênio para o conselho. Era uma mesa enorme, enorme, uma mesa enorme, sabe aquelas mesas que tinha muito só tinha homem na mesa, não tinha nem uma mulher. Gente, já pensou que intimidada, assim, que era pra ficar? E aí eu tinha 15 minutos para falar.
para falar presidente do conselho, CEOs, todos os diretores, explicar um assunto chato, que era um assunto de TI, do bug do milênio, que ia ter que gastar dinheiro para consertar o tal do bug do milênio, né. Tinha 15 minutos para falar, nessa época o diretor, que era o meu diretor na Accenture, me preparou, falou: "Ó, você fala isso, acabou". E deu certo. Foi a minha primeira interação com Você eles. deu show. Deu tudo certo. Hã. 15 minutos, deu tudo certo. E era intervalo na sequência. Aí o intervalo, eu não sei o que foi mais difícil. Aí fui apresentada para algumas pessoas, para alguns diretores, que eu ia ficar nesse cliente, né. E aí falando assim: "Ah, essa daqui é a nova pessoa da empresa que vai cuidar da área de TI". "Ah, tá. Ah, então trocou aquele homem gordo". Oh, Olha meu só. Deus, que horror. Trocou aquele homem gordo por uma mulher bonita? Ah, agora entendi a troca. Você estava falando sério, gente? Ah, Sério, pelo amor de Deus. Vocês falando viram, gente, sério. teve um silêncio, o micro aqui, É, quem tá então só ouvindo. essas coisas a gente enfrenta. E o que que você faz? Sorri. Aham. Porque o que eu sempre digo é: não dá para mudar os outros. Você tem que agir de acordo com a situação. Você vai fazer o quê? Fazer um letramento para a pessoa que aquilo não é adequado falar? Não dá para fazer aquilo naquele momento. Então você vai ter que passar por isso, deixar a pessoa passar vergonha, porque a vergonha não é sua, é do outro, Sim. e seguir. E no dia a dia trabalhar e mostrar que você não é só uma mulher bonita, que você é competente. E Ah, foi e isso que teve você isso fez? também. Hã. Ah, ela é competente também. Teve essa frase para terminar. Também. Também, Aham. é. E foi tudo, e aí foi muito bom. Eu fiquei nesse cliente, foi muito bom. Assim, eu conquistei um espaço importante, consegui minha promoção. Virou diretora, Aham. E fiquei lá bastante tempo. Assim, o cliente gostava do meu trabalho, deu tudo te certo. respeitaram no Foi um fim? desafio grande, realmente. Foi bem grande, mas deu tudo certo. Foi ótimo. Nossa, que é o final feliz. É, trabalhei muito. Trabalhei muito. Aprendi muito. E isso, um projeto grande, de muitas mudanças, e foi bem bacana. E aí a vida seguiu, você é diretora, 2 filhos, É, nessa época eu me separei. ó, mais uma adaptação que foi necessária, É, né. eu me separei. Não é fácil separar, né. Eu acho que em nenhuma circunstância, Não é né. fácil. É uma mudança grande, né, uma vida que já está estabilizada, tem já uma rotina, então você muda tudo, muda de casa. Eu costumo dizer que precisa ter muita coragem, né, pra Ah, gente separar. precisa. Eu pensei muito, tentei o máximo não separar, mas aí chegou um momento que eu achei que eu precisava pensar mais em mim. E aí eu fui com medo mesmo, De de novo. novo. Aham. Foi muito difícil. Fiz terapia de casal, tentamos ao máximo o que foi possível, mas realmente não, achei que não dava. É assim, eu tinha perto de 40 anos, né, essa é uma época, você sabe falar disso melhor do que eu, né, com as suas pacientes. Sim. Perto dos 40, eu acho que é uma fase onde a gente se pergunta muita coisa, É, né. a gente olha pra trás e pensa: "Bom, e agora, né? O que que É, eu quero fazer com isso aqui que rolou até agora?" e o que que eu quero fazer pra frente, né, É, é, com isso aqui. exato. E aí eu queria fazer coisas talvez diferentes, e aí eu me separei, mudei de casa, foi difícil, esse processo de adaptação não é simples, mas eu acho que é melhor você fazer o processo É. do que ficar pensando como teria sido se você não tivesse se tivesse feito, sabe? E lidar com os meninos também, né, porque para os filhos eu acho que nunca é fácil, por mais que às vezes a gente vê umas relações, assim, bem de Hã. briga e tudo, mas não é fácil, É, sabe, para os não é. filhos. E eu falo o seguinte, sabe, uma outra coisa que eu sempre digo, eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que o que eu não fiz. Porque é um processo desse, a gente já viu quantas pessoas se separam e depois voltam atrás e dá tudo certo. Verdade. Então, na pior das hipóteses, é como um trabalho, você sai do trabalho, na pior das hipóteses você pode voltar, fazer Pede outra pinico, coisa, né. é isso. Mas assim, Pede pinico. deu certo. Eu me separei, fiquei alguns anos separada, e aí conheci meu segundo marido,
E aí a gente foi morar juntos e fiquei casada há mais, sei lá, 15 anos, né. Mais uma adaptação necessária, porque daí você pega as É. famílias e junta as famílias, né. Olha, essa adaptação foi Porque braba. daí também ele tinha, né, É, ele tinha uma filha, minha enteada. um beijo, Eh, mel. a Melina é uma É. fofa. E assim, não foi fácil adaptar as 2 famílias, porque a gente tinha culturas também diferentes, jeito de criar os filhos diferente. Só que eu não sou mãe dela e ele não era pai deles. Então, você tem que fazer um ajuste, você tem que flexibilizar, só que você está convivendo todo mundo junto na mesma casa. Ah, porque daí os meninos ficaram contigo. Eu tinha guarda compartilhada, mas no período Ah, que eles aham. estavam comigo e com o padrasto, né. E com a irmã postiça. É, então, olha, isso daí dá outro dia para Podcast. contar. Todas as peripécias do que a gente e também tem a adaptação dos próprios amigos dos filhos, né, porque Nossa, eu não pensei nisso. são novos amigos diferentes, e ela menina, eles meninos, então também tem diferenças, né, de Mas tem você uma parte muito boa, né, que é a moçada, a festa, tem uma parte uma vibe boa, assim, também. é, os vizinhos não falavam muito isso Ah, não, viu. Os não, vizinhos achavam que era muita imagina, bagunça. imagina. Todo mundo, imagina, hoje eu com os adolescentes também, isso daí faz parte, é gostoso. Quando a música é boa, a gente tolera. E a Olha, música era boa. menina, o que teve de bagunça, a gente viajava, Gostoso. eles faziam cada festa em casa, porque a gente morava em casa, então os pontos de encontro eram sempre em casa, porque podia ficar até mais que 10 da noite, né. É, nos condomínios, né, essa regra é Então vinha toda a galera toda pra minha casa, então, sempre. não é uma parte boa isso? E a gente também era de festa, né. Eu e o Era. Cícero, a gente também era muito Ai, de que festa, a gente delícia. gostava. Então quando não eram os filhos fazendo bagunça, era a gente O fazendo aniversário bagunça. dele foi inesquecível. É, Gente, que festa foi essa. é. Foi bem Uma das bacana. festas mais legais que eu já fui. É, que bom, que É. bom. E foi a festa de 60 Foi de dele. Foi de 60? Achei que era 60. de 50. Foi de 60, foi de 60. O último festão dele, assim, que a gente fez. É. É, Então foram anos de adaptação, muitas é, adaptações, é. assim. Quais são as características ou as virtudes que você precisou pôr para jogo para fazer tudo isso dar certo? Olha, tem que parar pra pensar, né, pra responder isso, porque eu sou uma pessoa muito intuitiva. Eu não paro muito pra planejar o que vai ser, como vai ser, se vai dar certo, porque eu acho que se eu parar muito pra pensar, acho que a gente não vai, acho que a gente perde a coragem. Aham. Então, eu sou uma pessoa que eu acho que eu me adapto fácil, acho que eu sou flexível. Então, eu acho que eu sou flexível e eu acho que eu sou tolerante. Eu acho que essas 2 coisas ajudam você se adaptar e conseguir mudar a rota. Sabe quando Dentro dessa flexibilidade, eu percebo que você tem um lance, assim, que é muito legal e que tem pessoas que passam anos de terapia para conquistar, né. Não sei se isso é teu ou se você que é você tem uma firme convicção de alguma coisa, mas aí você abre espaço para ouvir um outro ponto de vista. E não é que você ouve e joga fora imediatamente, você processa aquilo. E você analisa, talvez pela tua profissão também, sabe, de analisar os dados, então você analisa aquelas 2 informações. Relativiza e sai com um ponto de vista que pode ser até um mix das 2 e aí dá tudo certo. é. Não Eu sei se acho faz que sentido o faz que eu tô te total falando. sentido. Eu sempre dou o benefício da dúvida, sabe. Falar assim: "Deixa eu te ouvir, deixa eu ouvir o seu ponto de vista". Eu acho que isso enriquece tanto a gente, porque senão você vai ter só o seu ponto de vista, É. e aí você perde chance de fazer coisas de forma diferente, Na né. consultoria é assim também, É, né. eu quando eu tinha minha equipe, eu era uma líder bem, eh, de trazer o time, sabe. Eles falavam isso pra mim, então não é por vaidade que eu falo isso, acho que é verdade mesmo. E eu fiz alguns treinamentos de onde que quando que você tem um ambiente criativo? Quando você tem diferenças. Se todo mundo pensa igual, não tem criatividade, criatividade não existe. Então, igual tanto em idade, quanto em forma de pensar. Então,
times diversos, com certeza, tem mais performance, tem mais alta Olha performance que e tem mais interessante. criatividade. Não tenho nenhuma dúvida disso. Então, por isso que tem que ter homem e mulher. Por isso que tem que ter pessoas de ideologias diferentes, de raças diferentes, de culturas diferentes, de idades diferentes. O mais diverso possível. Casados, solteiros, com Então, e pet, sem aí pet. aí você tem um paralelo com o que rolou na tua família, né. Culturas diferentes, jeitos de pensar diferentes e de alguma maneira aquilo lá deu certo, É. porque Poderia dar errado, mas se é, você é flexível e você está disposto a abrir mão de algumas coisas, é. aí dá certo. Se você não quer abrir mão de nada, não dá. E eu não venho de uma família que é flexível. Olha que interessante. Não venho. A mamãe era uma pessoa bem rígida, por sinal, assim, com as convicções dela, né. Ou E mas ao mesmo tempo, eu não sei, eu acho que tem um pouco do meu jeito de ser e de perceber que isso funciona e dá certo, e acreditar. E aí, você é mordida por esse bichinho, e aí você não consegue mais fazer diferente. mas em relação ao Cícero, vocês tinham, assim, primeiro um amor muito profundo que conectava vocês, Sim. e uma parceria na vida e nos negócios também, que depois vocês foram empreender juntos. Eu não Isso. sei direito essa É. história, mas me parece que foi assim. Foi assim, a gente começou a gente quando se conheceu, eu te digo que eu achei que a gente não ia dar tão certo, sabe. É, É. é. E Vocês se essa conheceram em que ambiente, assim? essa história, eu vou mais um parênteses para contar uma coisa que talvez Vamos. você não saiba. Eh, eu já tinha me esbarrado com o Cícero antes, mas nunca fomos apresentados. Então por isso que eu falo que tem umas coisas que às vezes vêm no caminho da gente que você não explica muito bem, né. Aham. Sabe aquele primeiro estágio que eu te falei lá atrás? Sei. Quando eu estava naquele primeiro estágio, que eu tinha 18 anos, tinha um cara lá que trabalhava numa empresa de consultoria, que estava prestando serviço no banco. Esse cara era o Cícero, mas eu não sabia. Ele estava Hã. lá no mesmo ambiente que eu e ele fazia propaganda na TV. Naque Oi, propaganda na TV. ele fazia propaganda. Ai, que ele era bonitão, Ele né. fazia Hã. propaganda. E aí eu vi ele no corredor e vi o cara da propaganda. Só que eu achava ele muito metido, nariz empinado. Falei assim: "Esse cara é muito metido". Então, nós nunca passei por ele, não me chamou nenhuma atenção, porque eu fiquei com aquela ideia de que ele era um cara metido. Quando eu fui para aquela segunda empresa, para minha primeira empresa CLT, eu entrei no elevador, encontro o mesmo cara no elevador, O metido. o metido. Hã. Falei: "O que que esse cara está fazendo aqui?". Como ele era de consultoria, estava fazendo um projeto na empresa que eu estava trabalhando, Mas aí mas você já rolou também oi. não, nada, nem Gente, a oi no vida estava te elevador. tacando a figura e você Pois nem é. aí com E eu olhei para ele e falei assim: "Cara, esse cara aqui de novo?". E aí eu fui trabalhar na empresa, só que a empresa que eu fui trabalhar, que é a Accenture, era onde ele trabalhava, só que quando eu cheguei lá, ele não estava mais lá, ele tinha saído. Então, olha as coincidências, né. E passou um tempo e ele voltou para a empresa. E ele foi trabalhar numa mesa do lado da minha. aí No você olhou e falou: na "Não é possível, meu Deus do Não, aí ele céu". já estava careca e tal. Era outra pessoa, né, depois de anos. Mas você reconheceu o nojento lá, o Não, eu olhei e ele todo sorridente, dando risada, não sei o quê. Me apresentaram, muito prazer. Mas sabe quando você olha pra pessoa, você fala assim: "Cara, acho que eu conheço ele de algum lugar". aham. Aí eu falei: sei lá, te conheço de algum lugar?". Ele falou: Aí, depois de conversar muito, descobrimos que a gente se conhecia, não conhecia, mas só conhecia ele da TV, né, ele fazia Entendi. propaganda, e era ele. E aí depois nós começamos a namorar, e eu Na mesma achei que empresa, então. é, e eu achei que a gente não ia dar muito certo, porque ele tinha umas coisas muito diferentes, assim, né. E no final deu certo, a gente realmente era muito ligado, como você falou, a gente era muito próximo, a gente era muito parceiro, muito parceiro. E a gente era muito apaixonado um pelo outro, né, então foi muito bacana, assim, a nossa relação. E depois que eu saí, eu resolvi sair da Accenture. Por quê? Você Ai, já depois estava de no topo do topo, dos píncaros da glória, mas mulher, ganhando todo o cara, dinheiro do não, mundo. todo dia O que que você foi fazer? ainda tinha Ah, espaço para hã. crescer, bastante espaço para crescer. É mesmo? Mas depois de 25 anos, tem uma hora que cansa também, sabe.
E o mundo ficou um pouco chato, eu achei, assim, sabe, muita cobrança, muito reporte para Deus e o mundo, né, que tinha que fazer, muito relatório. E aí eu achei que já estava na hora de mudar. E aí eu saí, eu não queria mais ficar no mundo corporativo, e eu fui empreender. Mas espera aí, calma, Calma. calma. Tentaram te segurar, obviamente, porque você era super boa É, mas assim, eu não queria mais. Falei assim: "25 anos já deu". e aí o Cícero ficou. Sim, ficou, ele ficou. Gente, mas e Ele aí? ficou. Aí eu saí, fiz 1 ano não, uns 6 meses. Eu falei que eu ia ficar 1 ano Você sem fazer aguentou? nada. Hã. Fiquei 6 meses, não consegui mais que isso. Mas a melhor coisa que tem é você ir fazer à mão, à tarde, Que é fazer isso? Eu não conheço. massagem às 11 da manhã, sabe. Você ligar para marcar alguma coisa, a pessoa fala assim: "Você tem algum horário de preferência?". "Não, pode ser o horário que você puder". Nossa, Maravilhoso acho que eu isso. nunca vivi isso, desde os 13 anos. É, Você fala: maravilhoso. "Pode ser o horário que você Pode ser o puder". horário que você puder. Então foi bom, isso foi bom, sabe. Aí fui, fiz minhas massagens, mão, foi cabelo, tal, tal. Mas aí depois de 6 meses também enjoa fazer só Ainda mais isso. você, né, que não parava Não nunca. parava. Aí eu fui empreender, abri minhas lojas. Pode falar a marca, não tem problema. É, abri lojas do Mundo Verde Você tinha alguma e ligação ideológica com aquele tema ou só porque dava dinheiro mesmo e não, eu gostava da marca, eu consumia, era uma cliente da marca, eu achava hum, que porque eu comecei, né, quando você frequenta nutricionista, ela fala tudo que você tem que comer direitinho, né. E aí onde eu comprava? Eu comprava na Mundo Verde, eu encontrava tudo o que eu queria que ainda bárbara, né. e achava que tinha um bom atendimento. Então, quando eu comecei a procurar as marcas, eu na minha cabeça tinha que ser alguma coisa que eu tivesse afinidade. Eu não queria ter uma farmácia, sabe, para ficar falando de remédio, que eu acho que até daria muito mais dinheiro do que uma Mundo Verde, mas Provavelmente, as pessoas ainda é, pensam mais em pós-venção do que em prevenção. é. Então eu não queria, queria uma coisa que eu curtisse. Eu fiz algumas conheci algumas marcas e optei por essa. E foi um bom aprendizado, né. Agora ser empreendedor neste país não é nada fácil, Eu né. imagino. E então era uma rede que tinha até bastante mulher, porque tinha nutricionistas que eram donas e tal. Mas uma dica, né, aqui para quem quer empreender, né, tem que estar preparado. Não pode ser uma coisa que você acha que vai fazer tranquilinho, porque eu gosto. Por exemplo, não, você tem que saber fazer gestão, você tem que saber contratar, você tem que saber gerenciar, você tem que não dá para você fazer as coisas sem estar formado, não Quer dizer, o dá. fato de ser uma franquia não vai te tirar ou te aliviar certas coisas que você vai precisar saber. Porque eles Eu dão um modelo pronto para Eles você. dão, mas precisa saber, você precisa saber, sabe. O suporte que é dado, de modo geral, tem uma premissa que você já tem alguma experiência. Se você não tiver nenhuma experiência de gestão, não tem problema, mas vai estudar um pouquinho. Não vai com Uhum. a cara e a coragem só, porque pode ter problema. Eu vi muita gente quebrar É. por conta disso. E outra coisa que eu aprendi muito no empreendedorismo: rede de relacionamento. Você tem que conversar com os outros franqueados, você tem que aprender com os outros franqueados. Eu, como tinha experiência, corporativa e implantava sistemas, eu falei assim: "Cara, já implantei sistema de varejo em grandes redes de varejo. Tocar uma lojinha vai ser tranquilo". Só que não, é É mesmo. difícil, não é fácil, não é fácil. Então é outro mundo. Tá do outro lado do balcão é muito diferente, sabe. E fazer a gestão das pessoas é difícil também. Eu estava acostumada a lidar com pessoas que tinham MBA, que estavam lá, falavam inglês fluente, viajavam e tal. Você vai para o varejo, os seus colaboradores, eles precisam que você os ajude na formação de tudo, É né. outro público, né. É outro público. Então, tanto que as minhas gerentes, eu tinha gerentes nutricionistas. E também a nutricionista, ela ela sabe tudo que você precisa, mas eu precisava de uma nutricionista que fizesse gestão de uma loja, que é outra coisa também. Então, a gente aprende muito e a gente ensina muito também.
E aprender com os outros franqueados foi uma coisa chave para mim, sabe, de ter humildade, de falar assim: "Me ensina, como é que você faz aí na sua loja?". E às vezes as pessoas têm umas dicas fantásticas e você tem que implementar. Não pode estar com aquele, achando que vai ser concorrente do teu franqueado, do teu colega. Você não é concorrente dele, você pode aprender com ele e ele com você. Perfeito. Então isso eu acho que é importante para dar certo. Minhas lojas iam bem, Você assim, chegou a ter quantas? 4 lojas eu Caramba, cheguei a ter. É. bastante. E não é fácil tocar 4 lojas, mesmo sendo da mesma marca, porque você não tem a escala que a gente acha que tem, sabe, não tem. E aí eu vendi uma, depois eu vendi a outra e fiquei com 2. E Mas aí aí você ganhou uma grana nesse negócio ou você empatou? pouca grana, Pouca grana, pouca grana. mas ganhou muito aprendizado. É. Eu não perdi dinheiro, tem gente que perde dinheiro, eu não perdi dinheiro. Mas, a experiência acho que foi o que eu mais ganhei. Enquanto isso, o Cícero lá na Accenture ainda. Depois ele saiu, porque ele ficou doente, né. Ah, Então o Cícero, ele teve um câncer, ele estava lá ainda, aí ele fez todo o tratamento, um tratamento bem difícil, né. Eu estava com as lojas já, eu tinha as lojas. E tratamento de câncer é um tratamento pesado, né, químio, rádio. Perde peso, é bem pesado. Quem já passou sabe, quem não passou ouve falar, né. é. E eu acompanhei tudo isso, então tinha as lojas, acompanhava ele nos tratamentos, ele se recuperou bem, né, o período durante o tratamento é bem complicado. Mais uma adaptação necessária, né, Nossa, da foi essa questão da saúde, quais eram os sentimentos, assim, que permeavam a tua vida naquele momento? olha, quando mexe com a saúde é mais complicado, né. E quando fala de câncer, eu acho que também é mais complicado. A gente ainda tem essa coisa de uma doença grave, né. E a gente fica muito inseguro, né, dá muita insegurança, você não sabe como vai ser. Você ouve falar coisas terríveis, mas você nunca sabe como vai ser com você. E a gente tem que também ter fé, né, então o meu lado de ter fé também, sem dúvida, ajuda. Então você tem que ter fé e falar: "Vai dar tudo certo". A gente tinha os melhores médicos, os melhores lugares para fazer os tratamentos, tinha fé e vamos embora, vai Com dar medo certo, mesmo, vai com medo mesmo. né. E o Cícero era muito otimista, ele era um cara que não queria morrer, ele queria viver, então ele fez tudo para se dar bem no tratamento. E Faz deu nessa e primeira deu, e fase. deu. E aí, só que, assim, ele que era um cara italiano, adorava comer, beber, cara, isso ficou esquecido por meses, porque ele teve que pôr gastrostomia, então não podia se alimentar via oral. Então foi bem sofrido nesse sentido para ele de muda isso sim, foi uma mudança terrível, porque enquanto tá tudo bem, ele falava: "Não, pode comer à vontade", que você fica até com vergonha de comer É, perto da pessoa, né, porque você fala: "Poxa, ele não pode". E aí passou, se recuperou e ficou bem. voltou a comer e beber. Voltou e voltou a comer e beber bem. E Ele curtia a vida, né. Sabe aquela é, pessoa que tem tesão em é, viver? é isso, bem isso. E aí, deixa eu ver, aí ele começou a trabalhar comigo nas lojas, é isso aí, aí a gente ficou sócio. Assim, a gente era sócio, mas não de trabalhar juntos. Nós nunca trabalhamos juntos, apesar de a gente trabalhar na mesma empresa, nós nunca ficamos no mesmo projeto, no mesmo cliente, nunca. E aí me deu medo, sabia? Eu falei assim: "Cara, como é que vai ser trabalhar com ele aqui do meu ladinho?". Eu fiquei com Como receio. será o estilo dele de Não, eu gestão? conhecia o estilo dele de Ai, meu gestão. Deus. Ai, meu Deus. E aí eu falei: "Bom, vamos conversar". A gente fez uma reunião séria para falar como é que vai ser conviver juntos. Vamos dividir aqui as atribuições. Então você cuida disso, eu cuido daquilo, porque é uma coisa que eu não abro mão de jeito nenhum, é da minha autonomia, para nada. Ah, tá. É um valor É inegociável uma para palavra mim. importante pra você. É. Então não abro mão de autonomia de forma alguma. E o Cícero era muito mandão, né? Assim, não dá para mandar em mim que não vai rolar, né?
Acho que ouvir, falar, colocar ponto de vista, dizer o que você está fazendo certo, errado, ok, é isso, vamos ouvir. Mas mandar por mandar, para mim, não rola. E aí a gente conversou sobre isso e combinamos, então, uma divisão de tarefas. O que ele ia fazer, o que eu ia fazer, e funcionou super O bem. casamento agradece. É isso, não é fácil. Você sabe que não é fácil trabalhar, né, nem com marido, nem com filho. Eu tive o filho trabalhando comigo, sobrinha trabalhando comigo, afilhada trabalhando comigo, Melina trabalhando comigo, Arthur trabalhando comigo, em períodos assim, né. E não é fácil. Às vezes, eu hoje, não digo nunca, porque nunca é uma palavra muito forte, mas se eu pudesse optar, eu não trabalharia com parente, de nenhum Sabe que tipo. tem um ditado, eu não vou me lembrar quem falou pra mim, mas ele fala assim: "Nunca trabalhe com alguém que você não pode mandar embora", querendo se referir a É, funcionário. é, Porque de fato isso causa um espraiamento nas questões pessoais e familiares que é. é Podem impactar. difícil, né. Podem impactar. E eu tive algumas situações assim, então, chega atrasado, porque, né, tá ali, dá uma relaxada, e fica complicado, né. Então eu acho que é um bom conselho, assim. É, é. E acho que você tem que dosar, porque tem pessoas que têm grandes negócios e que querem, né, um Hã. negócio familiar, então tem que ter um pouco desse aprendizado de como trabalhar, sabe. Tem que ser sério a coisa. Mas aí você ficou com essas lojas e chegou o E momento de e aí então, vender. aí o Cícero ficou mais doente, e aí ele teve a recidiva. Ah, tá bom. Aí ele teve a recidiva, depois de 5 anos ele teve a recidiva do câncer, e eu ainda estava com as lojas, isso foi em 2019. O tratamento dele não poderia ser repetido, porque a possibilidade de rádio que ele tinha feito já não tinha mais como fazer mais tratamento de rádio. E a gente foi no Einstein na época, o médico dele era de lá, e ele falou assim: "Vocês conseguem viajar para os Estados Unidos, por exemplo, se vocês precisarem ir?" A gente falou: "Ah, conseguimos." Porque tem um tratamento que aqui não tem, que é protonterapia, não é radioterapia. Em vez de fótons, são prótons. Mas não tinha máquina de protonterapia, né, aqui, como ainda não tem, que eu saiba. E tinha nos Estados Unidos, em alguns outros lugares, e tinha nos Estados Unidos. E aí falamos: "Bom, essa é uma possibilidade. Então, se é uma possibilidade, vamos atrás dela." E assim fizemos nossas malas. Não, antes de fazer as malas, você tem que mandar todo o prontuário para lá, para o médicos avaliarem e avaliarem se o seu caso é elegível para esse tipo de tratamento. Uhum. E o médico líder lá do hospital era um brasileiro, Olha que já morava nos só. Estados Unidos, que foi a recomendação, ele deu o WhatsApp pessoal do médico pra gente na época. Mandamos para ele lá, eles avaliaram tudo, tivemos que traduzir todos os exames para o inglês, para eles avaliarem e tal, e deu certo. Compramos a passagem e Mas e fomos. as lojas? Deixei tudo preparado, falei: "Vou fazer remotamente", né, em 2019 a gente já estava Sim. melhor com a parte, né, e beleza. Compramos passagem e fomos em janeiro de 2020. Hum. Chegamos lá, alugamos apartamento, fomos eu, Cícero e Melina, foi que ela ia para ficar no início, 1 mês, 2, alguma coisa assim. No início fizemos todos os exames pré-exames que eles tinham que fazer lá. Chegou fevereiro, abasteci as lojas, fiz todas as compras, deixei, eu falei: "Olha, gente, eu vou deixar o máximo possível que nós vamos ficar 3 meses fora." É nenhum A vida segue. 3 meses não é muito tempo. É. Só que veio a pandemia, e Nossa. nós estávamos lá. E nós ficamos presos lá, porque a gente não podia voltar, não tinha voo, não tinha mais nada. Ele estava no meio do tratamento, chegou em março, foi março, isso mesmo. Em março, meu aniversário é 18 de março, dentro de casa, não tinha um restaurante aberto, tudo fechado, a gente estava em Miami, eh como é que chama? A quarentena, Quarentena, tudo as fechado, lojas fechadas, as provavelmente. lojas fecharam. Uma ficou aberta porque era de rua e era alimento, então podia ficar aberto. Mas aí foi uma perda enorme de produtos, porque os produtos têm validade. Sim.
Ainda não E tinha iFood, né, porque o iFood você vai mandando. mas assim, a gente não tinha preparo para fazer isso, É, né, a gente não fazia delivery na loja. A gente criamos um delivery, assim, a toque de caixa, mas era um táxi que ia lá, pegava as coisas, as pessoas nem ligavam, sabe, foi muito complicado. E a gente de lá, ele no meio do tratamento, o tratamento de próton é como a rádio, então também é bem pesado, né. Tivemos que nosso aluguel ia vencer, a gente teve que renovar aluguel. A sorte que a gente tinha onde morar, né, porque pessoas ficaram lá sem ter onde morar. Às 10 horas tinha toque de recolher em Miami, a gente não é. podia sair. Quando eu saía e imagina, ele fazendo um tratamento de câncer sem poder olhar para ninguém, porque e o medo de pegar a tal da É, e covid? imunossuprimido também É. imagino, né, uma coisa. Então, um dia a gente chega no hospital, imagina, o hospital do câncer lá, todo mundo fazendo tratamento de câncer, é um hospital gigantesco, tem 100 leitos de quimioterapia. Imagina o medo de todo mundo nesse momento, É, do mundo, que a gente não é. sabia o que era. Então, foi muito assustador, sabe, essa coisa da covid foi bem assustadora. Eu que ia no mercado, eu que fazia tudo, eu falava: "Você fica em casa, não sai daqui", mas eu saía. Eu podia trazer o vírus, É. mas não pegamos nada, Amém, não amém. pegamos covid, só ficamos lá, ficamos mais tempo do que o previsto. Mas terminou o tratamento Terminou o direitinho? tratamento, teve um pós, a gente pediu uma carta para a gente conseguir embarcar, assim, embarcamos no segundo voo que teve para o Brasil disponível, um catado de todo mundo dos Estados Unidos e conseguimos entrar num voo e vir para o Brasil. E aí voltamos. Aí chegamos aqui e aí com as lojas ainda, contabilizamos as perdas e tudo certo. E em dezembro eu consegui vender minhas lojas, Ai, em que bom. plena pandemia. E foi um Foi alívio, eu ótimo. imagino, para Foi, você, porque eu já né? queria ter vendido, mas com a É, pandemia foi mais difícil, porque é, quem quer comprar uma loja de alimento no meio da é. pandemia? Eu vendi para a própria franqueadora. Ai, que bom. Minhas lojas eram muito boas, então eles tiveram interesse em ficar com elas, né. E aí a vida E seguiu, o tratamento, ele é. Mas aí não foi efetivo, né, então começamos vários tratamentos paliativos, o tratamento que poderia ter dado certo acabou não dando. Fizemos vários tratamentos e muito bons, por sinal. É outra coisa que eu acho que é importante, essa coisa do paliativista, sabe. São fantásticos esses médicos, é. eles têm um olhar muito diferente, e Teve a um gente que precisa teve deles. um que veio no programa e ele falou: "É a vida, não é preparo para a morte, é a vida enquanto houver vida. É Vida isso. boa É. enquanto houver vida". Ele é tão especial, foi tão especial É. falar com ele disso. E tem muita gente que tem preconceito, né: "Não, se eu for para um paliativista é porque eu já estou desenganado". Ah, Cara, tem não. que ir para o paliativista. Eu sou a favor, eu acho que te ajudam muito, dão um suporte não só para o paciente, quanto para a família. A gente tem que se preparar para essas coisas, É. né. E aí E você foi se preparando emocionalmente para a despedida, você acha? Ou ai, não tem preparo possível? você se prepara. Quem foi que falou isso? Eu acho que foi a doutora Ana, Ana Cláudia Ana Quintana Cláudia. Arantes. É. Aham. Ela falou assim: Você tá sempre você tá preparado, mas não tá pronto. Ah, isso é muito bom. É isso mesmo. Você tá preparado, mas não tá só quando acontece, é que acontece". E você ficou do lado dele absolutamente o tempo todo até o fim, né? É, fiquei. Porque eu já não tinha mais as lojas. Eu tinha energia para estar com ele. Tinha vontade de estar com ele. Então não tem por que não estar. E eu respeito quem tem dificuldade, porque não é tão simples, né. Então tem gente que põe cuidador, faz várias coisas, eu optei por não fazer isso. E quando a gente precisou de um cuidador, foi mais para o final, que estava bem pesado já por conta dos cuidados mesmo Porque ele fisicamente. estava em casa, né? É, Isso é outra coisa fisicamente. boa, né? É, ele estava em Da pessoa ficar casa, em casa. mas com muitas intercorrências, então a gente ia muito para o hospital, né, de ambulância, às vezes de carro, então não é fácil, sabe, não é simples. Para as pessoas que convivem não é simples, para os amigos também não, porque ele era muito novo, então todo mundo cheio de energia e tal, então as pessoas E sentem. muito querido, né? Uma É. galera. E é engraçado que as pessoas ligavam para mim: "Ai, posso ligar para ele? Posso falar com ele?" Ele tinha dificuldade para falar, então as pessoas não entendiam o que ele falava, então foi bem
foi bem complicado, né, não foi uma coisa simples. Mas ficamos juntos e tudo certo, toda a família com a família e tal, e fomos até o final assim. E incrível que quando ele partiu eu não estava junto com ele. Não. Foi o tempo todo eu com ele 24 horas por dia. No momento da partida eu não estava. Tem gente que fala que é por isso que ele partiu, porque se eu tivesse lá ele não tinha ido. De É. apego, né, de apego. E aí mais uma necessidade de se adaptar a uma realidade nova, né, essa de viúva, Sim. de É, um eu relacionamento que era ótimo. eu tive um luto do meu irmão, né, quando meu irmão tinha Sim. 29 anos, mas era irmão, né, foi muito difícil, mas é completamente diferente. Depois meu pai também teve o luto do meu pai, depois teve o do Cícero e cada um é de um jeito, né, não é igual. E o duro do marido é que você mora junto, você vai para a mesma cama que você ia e a pessoa não tá mais lá. Você levanta, a pessoa não tá lá, né. Então, assim, ainda mais a gente que era muito ligado, é bem diferente. Então tem um processo de adaptação importante nessa coisa da separação, sabe. Mas como ele ficou muito doente, então eu achava assim: "Putz, foi bom para Tem ele". o outro lado que é o do alívio pelo É, porque descanso. também não fica egoísta. Se É. você quiser que a pessoa fique ali pra ficar do teu lado, mas a pessoa não tá bem, né. Então, eu acho que tem esse momento que você fala assim: "Cara, é bom ir". E acho que a tua crença também, né, a tua espiritualidade de saber que ele tá num outro plano e que É, tá tudo bem, né. eu sou espírita, né. É, somos. E eu tenho muita convicção de que isso aqui é só uma passagem de verdade, É. sabe. Então, a gente vai se encontrar, a gente vai ter outras vidas e vai ter Provavelmente vocês se encontram num é, desdobramento, quem é. sabe, não É, sabemos. e assim, eu sonho muito, né, Ah, então. eu sonho demais, né, sonho muito, eu sonho muito, muito, muito. Então assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que tá tudo bem. A saudade tem, a gente fica, né, assim, mas tá tudo bem. Agora não é fácil retomar a vida com outra pessoa. Isso pra mim ainda é uma coisa bem complicada, porque eu tenho a régua alta De de relacionamento, né, muito relacionamento. bom, né. É. Então, isso ainda é uma coisa pra mim que eu não sei como vai ser, viu. Porque É, e o mundo tá muito diferente, né, você as pessoas imagina. muito Meu diferentes. primeiro marido eu conheci quando eu tinha 19 anos, depois com 40 eu me separei e agora eu tenho 60, né. Então de 20 em 20, de 20 em 20 essa coisa de namorar tá muito É. diferente, né. É. O E as mundo tá coisas, diferente você vê, né, demais. você saiu da casa que vocês viveram juntos um tempão, que foi É, incrível, aí você foi para um apartamento, a é, a mudança já é, vai rolando essa adaptação a uma nova realidade, né, acho que talvez isso venha mais tarde é. no combo, assim. Vamos ver, eu falo assim: Eh, não tenho expectativa". é. Agora gente, quem quer, curtir um pouco mais dessa delícia que é conversar com a Lilian, pode sempre procurar o Woman in Action, que é É. fruto dessa adaptação de novos Uhum, rumos, novos uhum. ventos, né, acho que fala rapidinho, assim, pra gente sobre o Claro, que é e vamos deixar os contatos aqui. claro. Então, é minha terceira carreira. Então, agora que depois que passou essa fase pior do luto, eu falei: "Agora o que que eu vou fazer? Não posso ficar aqui parada". Então, eu e a minha sócia Ana Paula, nós criamos a Women in Action, É Women in Action. que é uma mentoria para mulheres líderes, porque eu continuo Então não é uma, são muitas, é Women in Action. Women in Aham. Action, né, a nossa marca. Porque a gente acredita justamente nessa comunidade. Nós juntas somos mais fortes, parece que é um jargão, assim, mas é isso É mesmo. verdade, a sororidade é Juntas tudo. somos mais fortes. Nós temos uma mentoria para formar mulheres, para melhorar essas mulheres no mundo corporativo ou no empreendedorismo, para que elas possam crescer mais do que elas já estão crescendo. Porque muitas delas têm um pouco de receio, então tem comportamentos que às vezes são limitantes, e é uma grande bobagem. A gente quer justamente, tirar esses medos, tirar a síndrome da impostora, tirar essa autossabotagem.
eh, a gente consegue fazer isso, né, São eventos, né, com que vocês se a gente faz encontram. eventos, a gente faz mentorias mesmo, Hum. mais direcionadas para grupos ou individuais, e agora a gente está entrando nas empresas, para fazer isso Olha, nas isso é empresas. top. E, gente, eu tenho a honra de fazer parte do grupo de WhatsApp delas Claro. né, que é maravilhoso. Rola cada vaga. Você olha e você fala assim: É, "Mulheres, meninas", né, porque é um é, clube fechado. é. "Vem pra cá você É também". isso, a E tem gente umas vagas incríveis tem. lá, E isso é uma das coisas que que é a da gente gente, faz, né, assim. que é isso. Eu participo de um outro grupo que é o MCIO, que são mulheres CIOs, que são de tecnologia, e também a mesma vibe de se ajudarem, e eu acredito que a gente precisa ainda, sabe, disso. Precisamos desse espaço. E os homens que eu conheço muitos, assim, da minha época pregressa, eles falam assim: "Mas e os homens?" Eu falei assim: "Vocês já têm o lugar de vocês, agora o meu trabalho é empoderar mulheres, né, É. e porque os homens já estão no lugar que eles querem estar, do jeito que eles querem estar. As mulheres precisam ainda", e eu fiquei em dúvida quando a gente montou a Women in Action, se realmente ainda precisava desse trabalho. E precisa. Precisa, super Nas precisa. novinhas, nas de 30, nas de 40, nas de 50, precisamos desse trabalho ainda, É. Porque sabe. teve uma época eu tenho uma teoria ali, que teve uma época que a ignorância era uma bênção, né. Eu acho que você entrou meio verdona, assim, É, "Ai, vamos lá", então você não saber era até bom, é, porque eu acho que você não se blindou tanto, você foi é, aprendendo, você é muito, né, é, maleável. Agora tem meninas que entram aí no mundo corporativo meio nessa e tomam uns tombos muito é, grandes, então não dá mais para ser ignorante, sabe, você é, tem que ter essa formação, eu acho, de vida, para é. se posicionar e tudo. O que a gente sempre fala é posicionamento. É. O mundo não vai se adequar a você, entendeu? O mundo não vai. Tá, e tem um monte de trabalho e de verdade, eu sou feminista, eu apoio todas as iniciativas de empoderamento feminino. Só que não dá para você esperar que todo mundo esteja te recebendo de braços abertos. É ingenuidade Você achar. precisa faz muito pouco tempo que a mulher está no mercado de trabalho. É Mas verdade. não foi quando? 1970? 1960? São 40 anos, isso aí não é nada, né. É, é, Então para essa mudança de fato estar permeada em todos os lugares, ainda vai tempo. é. Então o que a gente fala, eu e a Ana na Women in Action, é: "Meninas, façam a parte de vocês. Vão atrás, vamos correr atrás, vamos ocupar esse espaço, vamos brigar por promoção, vamos dizer: 'Eu quero ser promovida, eu quero empreender, eu posso'". Né, eu posso ser promovida, porque não dá para você esperar reconhecimento, que a pessoa venha e te ofereça, ali de mão beijada, É. isso não vai acontecer. Bom, chegamos no momento do Nossa. sinapticamente em que você vai olhar para sua câmera ali Hum. e você vai deixar uma mensagem. Eu tenho certeza que muitos homens também assistiram, né, o nosso programa. Nosso público, ele é bem heterogêneo e ele é formado de pessoas especiais que gostam de ouvir pessoas especiais. Então quero que você deixe uma mensagem de luz, de tudo que você é, dessa capacidade de adaptação, como é que as pessoas fazem, se alguém estiver se sentindo perdido nesse momento. Eu quero que você leve boas palavras aí para esse público que assistiu a gente, Tá bom. naquele lugar. Bom, acho que a minha primeiramente eu queria te agradecer muito, né, pela oportunidade de estar aqui, foi muito bacana poder compartilhar minha história. Eu espero que realmente inspire quem precisa de inspiração para alguma coisa, e eu acho que a mensagem é que a gente sempre dê a mão para as outras pessoas, sempre tem alguém que pode nos apoiar, que pode estar com a gente, que tem uma história, que essa comunidade, eu acredito muito nisso, a gente tem que aprender com as pessoas que já passaram por algo, sempre vai ter uma palavra para a gente não ficar sozinho. Eu acho que ficar sozinho é muito ruim, a gente vai sofrer e não vai sair do outro lado, né, e a gente precisa, de fato, eh conversar, ouvir, aconselhar, essa troca para mim ela é fundamental. E ousar, não ter medo de nada, sabe. Eu acho que a gente tem que ir, como eu falei várias vezes aqui, vai com medo mesmo, porque o medo é muito paralisante. Ele te
segura demais. Então, se você está com uma doença, se você quer mudar de trabalho, se você está infeliz no casamento, seja o que for, muda. Mudar, eu acho que é sempre a melhor coisa para você sair desse lugar comum e desse lugar que você não. Você já sabe como é que é, você já conhece. Então, vamos mudar, vamos fazer diferente. É isso que eu diria. Maravilhosa, obrigada por ter Super vindo. Foi obrigada, eu que muito legal, agradeço, eu que muito feliz. agradeço. Você é muito especial. Obrigada muito pelo Somos. convite. Adorei. É isso aí, esse foi mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua presença, pela companhia até aqui. Espero que você tenha gostado, espero que tenha aprendido como eu aprendi. Tanta coisa. Como é bom a gente ser gente e gostar de gente, não é verdade? E lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.